gente. Nós estamos aqui hoje com Fabiana Moraes, que é jornalista, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Fabiana. Oi, Helena, obrigada por me receber, pelo espaço. Boa tarde, ou bom dia ou boa noite para todo mundo. Fabiana, começando, né, a conversa pelo seu novo livro. O que seria uma pauta, né, uma pauta que é arma de combate no contexto em que a gente vive hoje no Brasil de defesa da democracia? Uhum. Então, Helena, essa ideia da pauta como arma é pensando que a pauta do jornalismo ela não é apenas um roteiro de como fazer uma matéria quando a gente, né, vai para a rua, recebe uma incumbência, ou acontece alguma coisa, ou vai fazer uma reportagem, enfim. Mas a pauta é um lugar de ação e de reflexão, entendendo que a pauta do jornalismo ela é um lugar também no qual a gente pode realizar ações justamente que podem contribuir com a melhoria da democracia no Brasil. Por exemplo, né, quando eu vou realizar uma pauta, eu também posso realizar ali uma forma de visibilização muito mais integral e íntegra de pessoas, de grupos, né, de temas que a gente geralmente vê na imprensa. Eu posso não repetir as violências e os estereótipos que a gente já viu em tantas e tantas e tantas pautas, por exemplo. Então, eu entendo que ela é uma arma de combate nesse sentido, ela como uma ferramenta de ação e de reflexão e de transformação. No seu livro, O Nascimento de Joyce, publicado em 2011, você já trazia o conceito, né, de jornalismo da subjetividade. E agora, de certa forma, você aprofunda esse conceito. O que seria esse jornalismo para a gente aqui que está te assistindo? Isso. Eu vou tentar ser sintética, porque às vezes é difícil, né? O negócio que você está estudando há anos e anos, assim. É, de fato, eu falei a respeito dessa questão no nascimento de Joyce, ali em 2015, e de lá para cá eu tive contato com uma série de outras, né, literaturas, conversas, apresentação de artigo, debate com outros colegas, que é sempre muito importante, né? É justamente quando eu me deparo com uma perspectiva de objetividade no feminismo, uma perspectiva também de objetividade que está relacionada à colonialidade no jornalismo, né? O jornalismo também como sendo esse lugar de forte apelo colonial, né? Como, enfim, como a nossa sociedade no Brasil como um todo, né? Eu vou percebendo que existem ali elementos que eu poderia melhorar, qualificar melhor a questão, sabe, o debate sobre subjetividade. Então, nesse livro, eu percebo que existem 5 tópicos, 5 temas, 5 movimentos também, que fazem parte do que eu chamo de jornalismo de subjetividade. Reflexividade contínua sobre ensino e prática, crítica aos valores de notícia, capacidade criativa e criadora, a que eu estava esquecendo, a dimensão ativista, oposicionada e sensibilidade hacker. E a última, a interseccionalidade, né? Isso eu vou debater bastante no segundo capítulo do livro, cujo título é Tirando a Subjetividade do Armário. Fabiana, a gente aqui no Brasil, né, e em outros países também, a gente vem enfrentando um projeto político de desinformação, que marca muito, inclusive, o processo eleitoral. Depois do resultado dessas eleições aqui no Brasil, fala-se muito de reconstrução do país. Você, como jornalista e comunicadora, como é que você acredita que devem ser esses próximos passos em relação ao jornalismo e em relação à comunicação, botando esse tema no centro do debate? Sim. A gente tem uma discussão já antiga, e que me parece que ali no final do governo Lula fica meio engatilhada, mas depois fica na gaveta, assim, que é a questão da regulamentação midiática, que é um tema que, né, está sempre aparecendo. Então, quando você pensa a respeito dessas questões, assim, a gente não tem mais como deixar essa discussão para um outro governo, né? Eu acho que o próprio Lula, o próprio PT e a própria Dilma sofreram bastante com essa falta de regulamentação, né? Sofreram na carne. Obviamente, a gente sabe que isso é uma discussão
enorme. Todas as vezes que se fala em regulamentação, a imprensa de referência, né, esses grandes jornais, ou seja, essas grandes famílias, começam logo a falar em censura, e não é de censura que a gente está falando de uma outra, né? A gente está falando sobre democracia, na verdade. Trazendo agora mais para o Nordeste, qual o papel atual do jornalismo na construção de uma região menos estereotipada e também no combate à xenofobia? Que agora também se tornou crime, né? Finalmente. Então, eu acho que é uma questão para se pensar no e para o Nordeste, mas eu acho que é um movimento que precisa ser feito principalmente por outras regiões e principalmente pelas regiões é, nas quais assim se concentra a maior parte da riqueza brasileira, ou seja, que concentram a desigualdade social brasileira, né, em contraste com o Nordeste e com o Norte. É, eu acho que o que a gente viu nos últimos anos também, né, que tem muito a ver com essa xenofobia, nos ensina muito ao que não deve ser repetido, né? Eu me lembro muito bem que quando, no primeiro turno ainda, no final do primeiro turno, o UOL, o CNN e outros veículos deram uma matéria mostrando que as regiões nas quais o Lula teve maior votação são regiões campeãs de analfabetismo. E isso é de uma imensa xenofobia e classismo, né, dizendo que elas se concentram no Nordeste. Depois elas fazem uma matéria para fazer uma crítica a Bolsonaro porque ele estaria sendo xenófobo, mas ele estava usando as informações que esses veículos publicaram, né? E é muito interessante que esses veículos não publicam concentração de células nazistas e uma relação com esses votos, ou seja, o que chama a atenção deles é o analfabetismo. E aí eu pergunto, seja nordestino, seja do Sudeste, seja do Centro-Oeste, existem pessoas analfabetas em todo o país. O voto analfabeto é um voto menor? Fabiana, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, Helena. Espero estar com vocês na próxima também. E viva o Nordeste! Viva!